de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade, em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, é um texto longo, mas de fácil compreensão. Temos, então, abraçado este desafio de estudar a carta de Paulo aos Filipenses sobre uma perspectiva da... Qual é a palavra? Alegria, não é? O tema da série, do estudo é alegra-te. Alegra-te. E no último domingo já vimos algumas formas pelas quais nós podemos e devemos encontrar alegria no serviço, em servir os outros, em formas pelas quais nós devemos demonstrar alegria. E esta porção, o resto deste capítulo 1, Paulo apresenta-nos um compêndio maravilhoso de como vivermos em alegria. Todos estes versículos que acabámos de ler são matéria muito importante, muito valiosa para nós analisarmos e percebermos como Paulo nos diz: vivam em alegria, encontrem alegria. Basicamente, aquilo que Paulo está a trazer nestes versículos, e eu diria em toda a carta, ele está a dizer-nos como viver segundo o olhar de Deus, segundo a perspectiva de Deus, segundo a opinião de Deus. Olhar a nossa vida com os olhos de Deus. Eu queria vos mostrar uma imagem, creio que é possível pormos. Há uns anos surgiu esta imagem na internet, creio que há uns 4 ou 5 anos, e como podem ver é um vestido. Muito provavelmente com esta imagem todos vão dizer que é azul e preto, certo? Não. Alguns vêm de cor? Branco e dourado. Portanto, há uns tempos surgiu esta imagem na internet porque algumas pessoas olhando para a imagem veem um vestido azul e preto e outros veem no branco e dourado. Quem vê branco e dourado vê como é que é possível isto ser azul e preto. Quem vê azul e preto diz como é que é possível alguém ver isto branco e dourado. Isto tem a ver um pouco com os nossos olhos e com a perspectiva com que vemos as coisas. Para algumas pessoas olhar sob a sua perspectiva, vê este vestido de uma maneira, e outros, segundo outra perspectiva, ou com mais luz, ou de outro ângulo, ou de alguma forma diferente, veem o vestido branco e dourado. Não é? Tudo é uma questão de
Perspectiva. Perspectiva. E é esta a palavra que eu queria que nós pensássemos esta manhã e que levássemos no bolso para nos lembrarmos dela, olhando para esta passagem. Perspectiva é uma coisa que nós usamos muito na nossa vida. Não é? Perspectiva é algo que nós usamos. Quando algum dos nossos meninos que andam na escola trazem notas de exames, notas de testes para casa, dizem, olha, esta é a minha nota. E os pais reclamam, então, tão baixa. E eles dizem logo, mas houve alguém que teve mais baixo. Não é? A perspectiva da pessoa é apresentar alguém para que o pai, então se alguém teve mais baixo, tudo bem. Não é? Vivemos num dias em que as verdades absolutas não existem. Ou seja, eu vejo as coisas de uma maneira, sob a minha perspectiva, e tenho que aceitar que outros a vejam sobre a sua própria perspectiva, e cada um tem a sua perspectiva. Portanto, em termos de vida, de sociedade, nós usamos muito esta ferramenta da perspectiva, a forma como nós vemos as coisas. Aquilo que esta passagem nos está a dizer e que Paulo nos traz, como eu disse, um compêndio maravilhoso para vivermos de uma forma alegre e feliz, Paulo está a dizer-nos como olharmos a nossa vida sobre a perspectiva de Deus. E olhar a nossa vida sobre a perspectiva de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Olharmos para quem nós somos, olhar para aquilo que nos acontece, olhar para aquilo que existe em nós, sob a perspectiva certa, sob a perspectiva de Deus, pode transformar completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, de nos comportarmos perante toda e qualquer situação da nossa vida. E é isso que Paulo faz. Paulo apresenta, nestes versículos, a sua perspectiva sobre os três tempos dele e que são comuns a nós. Não é? Nós somos condicionados por três tempos. Não é? Quais são? Passado, presente e futuro. Não é? Nós somos afetados por essas três condicionantes. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Paulo, neste texto, revela claramente que o seu passado, a visão que ele tem do seu passado, do seu presente e do seu futuro, estão sob a perspectiva de Deus. Ele olha para essas condicionantes, não com o seu olhar humano, mas sob a perspectiva de Deus. Então são estes os três pontos que eu queria que nós meditássemos. Olhar para o nosso passado com discernimento, olhar para o nosso presente com contentamento e olhar para o nosso futuro com fundamento. Discernimento, contentamento e fundamento. Mas antes de olharmos propriamente para o texto, eu queria que nós antes considerássemos a chave principal para conseguirmos viver desta forma. Para conseguirmos olhar para os tempos da nossa vida desta forma. E a chave principal, ou o segredo, a questão mais primordial, passa por tirar-nos a nós próprios do centro da nossa visão. Se não levarmos mais nada, levemos isto. É a coisa mais importante que nós temos, que devemos considerar para vivermos sobre a perspectiva de Deus. Para olharmos para a nossa vida sob a perspectiva certa, o olhar de Deus. E essa é tirar-nos do centro. Retirar a nossa pessoa, quem nós somos, o nosso eu, de toda a equação, de toda a nossa preocupação. E Paulo revela isso. Para ele, nesta passagem é muito claro, ele não é a pessoa mais importante. O Evangelho de Cristo, esse sim, é mais importante até que a sua própria liberdade, que a sua própria vida. E sendo o Evangelho a proclamação da palavra de Deus e a revelação da pessoa de Jesus Cristo ao mundo, isso é o mais importante que Deus tem para dar. À humanidade, a cada um de nós. O Evangelho de Cristo, sendo a proclamação da palavra de Deus e a revelação da pessoa de Jesus, isso é o presente mais importante que Deus tem para dar à humanidade e que tem para nos dar a nós e que já nos deu, a esmagadora maioria de nós, pela graça de Deus. O Evangelho é a coisa mais importante que Deus tem para dar às pessoas. E Paulo sabia que a sua vida era menos importante do que isso. Paulo sabia que ele próprio, o seu ministério, a sua situação, os seus problemas, aquilo que ele vivia, era menos importante do que aquilo que Deus tinha para dar às pessoas, que era o Evangelho de Cristo. E essa é a chave para nós entendermos, começarmos a entender a nossa vida sobre os olhos de Deus. Nós não somos o mais importante.
Sei que é difícil nós ouvirmos isto nos dias de hoje, mas é verdade. Nós não devemos considerar-nos o mais importante e devemos fazer esse exercício difícil de tirar-nos do centro de todas as coisas. Então, olhando agora lá para a passagem, tendo por base este aspecto fundamental, o versículo 12, Paulo fala sobre o seu passado. Ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram. Paulo, como já vimos, falámos no último domingo, escreve esta carta estando preso, na prisão. Okay? Ele está a escrever esta carta à igreja em Filipos, estando na prisão. Mas ele vai um bocadinho mais atrás e diz nesta mesma carta que tudo aquilo que passou até antes do que está a passar, ou seja, no seu passado, aconteceram antes, contribuindo para o progresso do Evangelho. Portanto, Paulo exercita logo este princípio que acabámos de mencionar, de retirar-se a si mesmo do centro. Reparem, o que é que nós faríamos, o que é que nós escreveríamos numa carta se estivéssemos presos? Imaginar que estamos presos e vamos escrever uma carta à igreja no Silveiro. O que é que nós escreveríamos? Seria legítimo nós pedirmos as orações? Clamarmos para que a igreja ore? Seria legítimo nós lamentarmos um pouco a nossa situação? Seria legítimo nós revelarmos tristeza, cansaço, solidão, desgosto? Seria legítimo tudo isso? Mas Paulo não se concentra no seu sofrimento. Em momento algum nós vemos Paulo concentrar a sua atenção, a sua escrita, a sua narrativa no seu sofrimento, naquilo que ele estava a passar. Paulo não faz isso. Ele estava preso, algemado, impedido da sua liberdade, mas não se concentra nessa situação. Reparem, ele cita o passado desde até aquele momento, e o seu passado não é muito melhor do que este, do que o seu presente. Ele está preso, sim. Mas se nós olharmos para o livro dos Atos, desculpem uma expressão, mas é um festival de sofrimento. Paulo, apenas desde a sua conversão, estamos a falar do capítulo 9, em que Paulo no caminho para Damasco se converte, Saulo, não é? Desde esse capítulo até ao final, creio que 28, não estou em erro, é um festival de sofrimento, de dor, de perseguição, de luta. Se não vejamos, muito rapidamente. Capítulo 9, logo após a sua conversão, ele foi perseguido em Damasco. Ainda no capítulo 9, ele foi rejeitado em Jerusalém. Capítulo 22, ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus, ou seja, Deus diz, sai de Jerusalém, não quero mais que fiques aí, vais pregar aos gentios. Ainda no capítulo 9, ele foi esquecido durante 10 anos na sua cidade, sem nenhuma projeção, sem nenhuma fama, assumindo um papel secundário atrás das cortinas, como costuma dizer. Capítulo 13, ele foi colocado na sombra de Barnabé. Capítulo 14, ele foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra. Capítulo 16, ele foi impedido por Deus de cumprir o seu projeto. Às vezes nós temos aqueles projetos, não é? E queremos muito fazer. Ele queria ir para a Ásia, Deus diz, não vais. Deus impediu de o fazer. Capítulo 16, ele foi preso e açoitado com varas nesta mesma cidade de Filipos. Capítulo 17, foi escorraçado de Tessalónica e Bereia. Ainda no capítulo 17, ele foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Capítulo 21, 23 e 24, ele é preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Capítulo 27, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, quer ir para Roma, mesmo assim ele enfrentou o naufrágio do navio, na viagem do barco, na viagem para Roma. Capítulo 28, ele foi mordido por uma víbora em Malta. E finalmente no capítulo 28 também, ele chega a Roma, como Deus queria que ele fosse. Mas como é que ele chega? Preso. Não chega com pompa nem circunstância, não chega como um missionário aguardado para desenvolver o seu ministério, mas chega preso. A vida de Paulo não tem sido fácil desde a sua conversão. E ele diz, quero, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho. Ele olha para o seu passado sob a perspectiva de que eu não importo,
Eu não tenho assim tanta importância, aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho vivido depois da minha conversão, não é tão importante assim comparado com o progresso do Evangelho. Ele olhava para o seu passado com discernimento, sob a perspectiva certa. Mesmo tendo vivido coisas horríveis, consequência da sua conversão também, consequência do facto de ele anunciar e proclamar a Cristo, ele diz: o meu passado não importa. O meu discernimento, o discernimento que Deus me dá, me faz perceber que o Evangelho é mais importante. Então, se o Evangelho tem crescido, tem sido proclamado, então, graças a Deus por isso. Todos temos passados diferentes, não há nenhum passado igual, por assim dizer. Todos temos. A questão, a pergunta é: como é que eu olho para o meu passado? Será que eu olho para o meu passado e sinto amargura? Sinto dor? Sinto arrependimento? Sinto que é impossível eu largar-me disso e viver liberto dessas amarras do passado? Ou será que o passado, para mim, para cada um de nós, é uma pedra no sapato? Ou é alguma coisa que nos causa dor e sofrimento? O passado está resolvido? O nosso passado está resolvido ou ainda não? É isso que Paulo nos ensina nesta passagem. Olhar para o passado sobre a perspectiva de Deus, com discernimento. Ele pode ter sido muito mau, ele pode ter trazido coisas horríveis à nossa vida, dor, sofrimento, desgosto, solidão. Pode. Mas estamos aqui. Pela graça de Deus estamos aqui. E não estamos presos. Paulo estava preso. Então, olhar para o nosso passado e percebermos que Deus tem um propósito para todas as coisas, termos o discernimento de dizermos: pela graça de Deus eu estou aqui. Glória seja dada ao seu nome. Que o nosso passado não nos prenda, não nos condene, mas que saibamos libertar-nos dele. Porque Deus já nos libertou de tudo. Deus já nos libertou do nosso passado mais tenebroso. Deus, já cantámos, já celebramos, já anunciámos a salvação que temos em Cristo Jesus. Esse é o pior passado que nós podemos ter, e desse Cristo Jesus já morreu por ele. O seu sangue já apagou esse passado. Glória a Deus por isso. Então que não nos prendamos, não fiquemos amarrados a algum passado que nos dê tristeza. A partir do versículo 13 até ao versículo 18, Paulo fala da sua situação atual, do seu presente. Então o segundo aspecto é olhar para o presente com contentamento. Reparem, ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo diz que as suas cadeias, e Paulo não está só a falar das suas cadeias agora, ele era muito conhecido pelas suas prisões, tornaram-se conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Há quem diga, e tenha escrito, que o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, o mesmo Deus que usou a fisga de Davi, o mesmo Deus que usou a força de Sansão para revelar o seu poder e a sua glória, esse mesmo Deus usa as prisões de Paulo e tem usado as prisões de Paulo para anunciar o Evangelho. E Deus usa as prisões de Paulo, sabem para quê? Para falar à igreja do Silveiro. Deus usou a prisão de Paulo, as algemas de Paulo, as cadeias de Paulo, para que ele escrevesse uma carta que hoje nós pudéssemos, no ano 2021, estar a estudar. Paulo, acima de tudo, na sua prisão, ele não viu portas fechadas, mas viu portas abertas para anunciar o Evangelho. Creio que era normal, nestes tempos, os presos não só estarem amarrados, mas terem companhia. Há quem diga até que eles eram presos a soldados da guarda pretoriana de X em X horas, por turnos, não é? Vinha um, depois vinha outro, e eles estavam ali presos, e há quem diga que eram também amarrados a esses mesmos soldados para não haver hipótese nenhuma de sair. Mesmo que estejam amarrados ou não estejam amarrados, o que este versículo nos diz e que nos dá a entender é que Paulo aproveitou este tempo na prisão para falar a toda e qualquer pessoa que ali estava.
para falar das suas prisões e dos motivos pelos quais ele estava preso, à guarda pretoriana e a todos os demais. Portanto, mais uma vez, ele olha para a sua condição presente e vê portas abertas, oportunidades, possibilidades de falar do Evangelho. Mas não só isso, reparem o que ele diz. E a maioria dos irmãos, versículo 14, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olhem só a perspectiva de Paulo do seu presente. Ele não só diz, eu estou preso, mas isso dá-me a liberdade, dá-me a oportunidade de falar à guarda pretoriana e a todos os demais. Mas não só isso. Os meus irmãos na fé, estimulados pela minha prisão, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Paulo não está tão preocupado em construir um ministério pessoal, em desenvolver o seu nome, em exaltar a sua função. Mas o foco de Paulo está em Cristo. E ele diz, o meu presente, ainda que não seja saboroso, e já vamos ver isso. Paulo não gosta de estar preso. Às vezes podemos pensar, Paulo estava preso, se calhar até tem prazer nisso. Não, não tem. Ele quer estar livre. E já vamos ver isso. Paulo olha para o seu presente, olha para a sua condição e vê portas abertas. E vê que esta própria condição produz noutros, nos seus irmãos, maior ousadia, maior desassombro, maior coragem para pregar o Evangelho. Mas ele continua. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. E estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. A ideia que dá nestes versículos é que haviam algumas pessoas que possivelmente até estariam contentes com o facto de Paulo estar preso. Não é? A conversão de Paulo não foi aceita por todos, mesmo por aqueles que eram crentes no Senhor Jesus. Ele era um perseguidor da igreja, tinha sido um perseguidor da igreja. E por aqueles que, mais religiosos, então muito menos. Não é? Dá a ideia que algumas pessoas queriam trazer tribulação às suas cadeias, no sentido, estavam contentes com a sua prisão e com a possibilidade que agora tinham de pregar sem Paulo vir e dizer algumas coisas que se calhar eles não gostassem de ouvir. Como ele disse algumas vezes. Como ele teve a necessidade de corrigir algumas vezes. Estamos a falar de falsos profetas, ok? Estamos a falar de pessoas que até possam falar de Cristo, mas o seu coração não está no sítio certo. Aparentemente é isso que a passagem nos diz. Mas reparem como ele diz que, apesar de algumas pessoas pregarem a Cristo com motivação errada, com inveja, com porfia, ele diz que não importa. Não importa. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A perspectiva de Paulo, a alegria de Paulo estava no facto de o nome de Cristo continuar a ser anunciado, mesmo ele estando preso. E mesmo isso sendo uma condição para outros pregarem de Cristo à sua maneira, ou segundo a sua própria motivação. Paulo não apresenta uma defesa de si mesmo. Paulo não se defende nesta carta. Não apresenta à igreja de Filipos os motivos pelo qual ele acha que está preso. Pelos motivos pelos quais, se calhar, ele podia dizer, bem, eu estou a lutar pela verdade, por isso é que estou preso. E existem outros que pregam a Cristo, mas com motivações erradas, e estão lá fora, em liberdade. Mas eu estou preso. Paulo podia fazer isso. Podia defender a sua honestidade, o seu nome. Defender-se a si próprio. Mas ele diz que a sua alegria, o seu regozijo, está apenas em só que Cristo seja anunciado. O que importa? O que importa que uns o façam com a motivação certa e outros o façam com a motivação errada? O que importa é que o nome do meu Senhor seja anunciado de qualquer modo. Ele está sendo pregado. Quer por pretexto, quer por verdade. Com isto eu me regozijo. A alegria de Paulo no seu presente estava no facto de Cristo ser anunciado a cada dia. Paulo aproveita o seu presente. Paulo aproveita a sua condição atual
para não só escrever carta à igreja em Filipos, mas também escreve aos Efésios, escreve aos Colossenses e escreve lá àquele homem, Filemão. Não é? Paulo aproveita o seu presente para fazer as coisas certas. Não é? E como já vimos, nós próprios somos abençoados por isso. Que presente é o nosso? Se eu vos pedisse para dizerem o que é o nosso presente, o que é que nós vivemos hoje? Vivemos uma pandemia, podemos pensar, tantos séculos para existir uma pandemia, tinha que ser agora, no momento em que eu vivo, não é? Vivemos, não sabemos as consequências desta própria situação, financeiras, familiares, sociedade. É o nosso presente. Como é que nós olhamos para o nosso presente? Será que estamos, de certa forma, angustiados? Será que estamos, de certa forma, assustados? Como é que nós gerimos o nosso presente, a nossa expectativa? Há contentamento em nós, mesmo aconteça o que acontecer ou não? Olhar para a nossa vida sob a perspectiva de Deus significa estarmos contentes. Paulo revela regozijo, mesmo numa condição difícil, de dor. Para Paulo, a sua prisão, em vez de interromper o seu ministério, porque podia ser um momento de pausa, podia ser um momento em que ele iria descansar de anunciar o nome do Senhor. Então, já que estou preso, olha, vou ficar aqui quietinho. A prisão podia interromper o seu ministério, mas ele não faz isso. Antes, abre novos horizontes e ele alegra-se nisso. Não olhemos para o nosso presente com fatalidade. Não olhemos para aquilo que vivemos hoje como, tal como o passado, como alguma coisa que nos carrega, que nos dá peso sobre os ombros e do qual nós não nos conseguimos libertar. Quando colocamos as coisas em perspectiva e olhamos para a vida de Paulo e para a nossa, nós, se calhar, temos muitos motivos para dar graças a Deus e para vivermos uma vida com mais fervor, com mais ousadia, com mais coragem. Lá está. Perspectiva. A perspectiva da forma como nós vemos a coisa. Eu creio nisto. A perspectiva como nós vivemos a nossa vida, como nós analisamos as coisas que vêm à nossa vida, pode mudar tudo. Pode mudar tudo na nossa vida. Pode mudar muitos comportamentos. Porque se a nossa perspectiva for de lamento, de estarmos preocupados demasiado com aquilo que vem à nossa vida, nós não vamos ter alegria. Podemos esquecer o alegra-te, porque isso não vai acontecer. Não é? E o propósito de Deus é que nós achemos contentamento nele. Não em nós próprios. Não nas nossas condições. Mas nele. O alegra-te é nele. Ninguém está aqui a trazer métodos para sentirmos alegria de nós próprios. De autoajuda, como falámos. De encontra a tua felicidade em ti mesmo. Nada disso. A alegria que encontramos na palavra de Deus é a alegria em Cristo. Paulo não tem alegria nenhuma na sua situação, no sentido em que está preso. Mas ele tem alegria no facto de Cristo ser anunciado. Ele tem alegria em Cristo. E que o nosso presente, que possamos encontrar alegria e contentamento no nosso presente, naquilo que vivemos hoje. A partir do versículo 19 até ao versículo 26, Paulo fala do seu futuro. Como vimos, olhar para o passado com discernimento, olhar para o nosso presente com contentamento e olhar para o nosso futuro com fundamento. A verdade é que Paulo olha para o seu futuro e este talvez seja um dos versículos mais conhecidos, pelo menos os que vêm a seguir. Não digo desta carta, talvez até desta carta, mas deste capítulo sem dúvida. São versículos que citamos muito. E a verdade é que ele olha para o seu futuro, e o futuro pode ser daqui a um ano ou amanhã, porque ele está numa situação em que ele terá que ser julgado, e pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser uma semana, pode ser... O futuro é amanhã. Para Paulo e para nós. Ele olha para o futuro não como o fim da linha, mas ele olha para o futuro como o experimentar da glória de Deus. O que pode acontecer amanhã a Paulo é ele ser condenado e guilhotina e morrer. É uma possibilidade forte para Paulo neste momento. Mas ainda que isso seja o futuro próximo,
Ele sabe que haverá uma recompensa gloriosa para ele. Não é? O cristão ama a vida. Não vale a pena agora nós dizermos nós queremos morrer, porque morrer é estar com Cristo. É verdade. Mas o cristão ama a sua vida, ama a vida no sentido, ama viver. Aqui alguém não gosta de viver. Aqui alguém quer morrer já. Há situações em que mentalmente, mas isso é outro assunto, não é? Pior. Mas normalmente as pessoas gostam de viver. Todos nós temos metas, objetivos, lícitos e bons. O cristão ama a vida, mas não tem medo da morte. Não é? Isto é olhar para o seu futuro com os olhos de Deus, sob a perspectiva certa. O cristão é cidadão dos dois mundos. Ao mesmo tempo que luta para a implantação da palavra e do Evangelho de Cristo na terra, ele sabe que a sua pátria está nos céus. Isto é o cristão. Isto é viver com a perspectiva certa. Isto é viver sob a perspectiva de Deus. Sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente, sobre o nosso passado. Como é que olhamos para o nosso futuro? Quem é jovem olha para o futuro, só vê sorrisos, não é? Coisas boas. Coisas maravilhosas que estão para acontecer, que estão para vir. Encontrar o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, o seu marido, os filhos. Mas quem é mais avançado em idade? Como é que olhamos para o futuro? O que é que está para vir? Não é? Quando nós começamos na meia-idade, começamos a pensar no futuro e pensamos em algumas dores, algum sofrimento, possivelmente alguma solidão. Infelizmente é associado ao avanço da idade. Como é que olhamos para o nosso futuro? Com tristeza? Com apreensão? Ou com esta perspectiva? Aconteça o que acontecer, Cristo será glorificado. Eu gosto de viver, mas se morrer, estarei com Cristo. Não é? Que enquanto eu viver, enquanto Deus me der essa oportunidade e esse prazer, então que eu possa ver, como Paulo diz, o progresso da nossa fé. Da Igreja de Cristo também. Olhar para o nosso futuro sob a perspectiva de Deus é viver assim. Vou concluir com a exortação final de Paulo, do versículo 27 ao 30, muito rapidamente. Paulo, além de tudo isto que nos deixa, Paulo deixa-nos um desafio final, neste capítulo. Uma exortação final. A forma como devemos viver e comportar-nos, tendo em conta tudo aquilo que vimos atrás. Ele diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E isto fala-nos de coerência. Primeiro aspecto, coerência. Ele diz, vivam, esta é a expressão, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Basicamente Paulo está a dizer, olha, não sejam incoerentes. Não falem, não preguem uma coisa, não tenham fé numa coisa e depois vivam de outra forma. Sejam coerentes. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós, que quê? Que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Segundo aspecto, unidade. Não só nós devemos, os irmãos em Filipos e nós devemos ser coerentes no nosso viver, mas também devemos viver em unidade. Para que seja conhecido de todos. Quer estejam connosco, quer estejam ausentes, para que se ouça falar de quê? De que estamos firmes em um só espírito. Estamos firmes em uma só alma, lutando juntos pela fé cristã, pela fé evangélica. Coerência e unidade. Terceiro aspecto. Que em nada estejais intimidados pelos adversários. Coragem. Coerência, unidade e coragem. Paulo diz, não tenham medo. Não estejam intimidados pelos vossos adversários. E há muitas coisas que podem ser adversários da Igreja. Em Filipos certamente seriam uns. Hoje serão outros. Há adversários. Temos noção disso? Paulo diz, não tenham medo. Não estejam intimidados, amedrontados, assustados. Pois o que para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação. E isto
da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes por mim e ainda agora ouvis o que é meu. Irmãos, que atentemos para esta exortação, para toda ela e para esta final de Paulo. Olhemos para a nossa vida com a perspectiva certa. E a perspectiva certa é a perspectiva de Deus. Como vimos no início, a mesma situação pode ser vista de duas, eu diria mais, não é? Nesta situação duas, mas a mesma situação pode ser vista de diversas formas. Eu posso ver de uma maneira e outra pessoa a mesma coisa pode ver de outra maneira. Depende da perspectiva. Mas aquilo que nós precisamos de entender é que precisamos de clamar a Deus para que Ele nos dê a sua perspectiva. Para que olhemos para a nossa vida com o seu olhar, com o seu propósito, com a sua opinião. Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai nos desamarrar de alguma coisa do passado que está lá para trás, da qual nós não conseguimos libertar-nos e que já não faz sentido estarmos amarrados. Olhar para a nossa vida sob a perspectiva de Deus vai levar-nos a ter contentamento no nosso presente, na nossa situação atual, estarmos felizes, contentes. Talvez não com a situação, não com a circunstância, mas em Cristo. E olhar para a nossa vida sob a perspectiva de Deus diz-nos que o nosso futuro está garantido. Irmãos, nós, se calhar, deixem-me dizer-vos isto, se calhar preocupamos-nos demais em controlar coisas na nossa vida que não são controláveis por nós. Há alguém que controla muito melhor a nossa vida do que nós próprios. Há alguém que tem muito mais capacidade e poder para guiar a nossa vida do que nós próprios. E acho que muitas vezes nós queremos assumir esse papel. Deixem-me dizer-vos que fazer isso é passar um atestado de incompetência a Deus. É dizer a Deus, tu não tens competência para dirigir a minha vida, deixa-me eu dirigir. Isso é um erro tremendo. Olhar para a nossa vida com os nossos olhos vai provocar danos imensos. Chamava o grupo de louvor, vamos cantar um último cântico que fala um pouco sobre isto. Porque Ele vive, eu tenho esperança. Porque Ele vive, já não há medo. Porque o futuro está aqui. Nas suas mãos. Não está nas minhas, está nas suas mãos. E há um sepulcro aberto para o provar. Quando, enfim, chegar o dia e a derradeira luta vier, então a morte será vencida e eu, na glória ao Mestre, hei de enfim louvar. Isto é olhar para o nosso futuro sob a perspectiva de Deus. Que nós possamos esquecer a nossa e buscar a de Deus na nossa vida. Deus abençoe a sua igreja.